Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8, nós vamos ler até o 17. Enquanto você abre aí, deixa eu só explicar algumas coisas e também ajudar você a relembrar. O mês de setembro é um mês muito especial para a nossa igreja, a primeira igreja batista em Pontes Lacerda, porque é o mês que nós como igreja comemoramos mais um ano de emancipação. Então esse ano a gente está fazendo 38 anos aqui em Pontes Lacerda, do trabalho batista aqui em Pontes Lacerda, e é uma data bem importante para nós, assim. E esse ano nós queremos fazer algo para vocês, para a igreja, no sentido de edificação e também de informações. Como assim? Essa semana vai ser uma semana bem intensa, porque na terça-feira, como vocês viram, nós temos aí a mentoria de mulheres. Na quarta-feira, nós teremos uma live e no sábado nós teremos a mentoria de homens. Na quarta-feira, essa live, ela não vai ser apenas uma live onde vai ter uma pregação ou uma mensagem, não. Vai ser uma live onde nós vamos apresentar para vocês e relembrar para aqueles que já estão aqui na igreja durante esses 38 anos, ou mais de 10 anos, ou 20 anos que seja, nós vamos contar histórias. Então, nessa live nós vamos fazer um documentário, estamos aí produzindo, o Ministério de Comunicação está produzindo um documentário, é o Doc PIB 38 anos. Então, nesse documentário nós estamos pegando depoimentos de alguns irmãos que vivenciaram boa parte desses 38 anos. Então eles vão contar para vocês como foi esse início lá atrás, como foi que tudo isso aconteceu, quais foram as experiências que eles tiveram. Então, assim, já pelas alguns depoimentos que eu assisti assim por alto, tá bem legal, tá bem interessante. Então, eu quero que você coloque aí na sua agenda, fique atento às notificações do nosso canal do YouTube. E se você ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, não se inscreveu, só procurar lá PIB Lacerda, que você vai poder, então, na quarta-feira, a partir das 19h30, acompanhar essa live documental da história da nossa igreja. Vai ser bem legal, queridos. Então, assista. E na terça, então, a mentoria de mulheres, e no sábado, a mentoria dos homens. E durante os cultos de domingo, nós começamos no domingo passado com o pastor Manuel a trazer uma reflexão sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por isso que eu pedi para você abrir aí em Apocalipse. Domingo passado o pastor Manuel falou com a igreja sobre a carta à igreja de Éfeso, que é aquela igreja que abandonou o primeiro amor. E hoje eu tenho o desafio de falar para vocês de 2 cartas, que é de Esmirna e Pérgamo. Então nós vamos trabalhar hoje 2 cartas e você vai entender o contraponto de uma com a outra. No próximo domingo nós teremos Tiatira e no final do mês, com o pastor Josias, nós encerraremos então as 7 igrejas com mais 3 cartas, ok? Tudo explicado, tudo entendido? Então vamos para a palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ok. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. A partir do verso 12,
nós começaremos a falar sobre a igreja de Pérgamo. Está aí. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que foi fiel testemunho em mim. Foi morto entre vós onde Satanás habita. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a praticar a prostituição. Assim, tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, no nome santo de Jesus, ó Deus, nós colocamos a Tua palavra agora diante da Tua igreja. Que o Senhor, ó Deus, ministre poderosamente em cada vida, em cada coração. Muito obrigado por tudo que recebemos do Senhor até aqui. Mas nosso coração ainda está ansiando por mais de Ti, pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar então sobre essas 2 igrejas. Esmirna, uma igreja exclusiva, e Pérgamo, uma igreja inclusiva. Esmirna, uma igreja exclusiva, e Pérgamo, uma igreja inclusiva. Nós precisamos, antes de propriamente entrar nesse texto, entender que nós, como igreja, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, quando o sangue de Jesus é derramado naquela cruz, e nós somos agora comprados com esse alto preço do sangue dele, então nós passamos a fazer parte da família de Deus, e o Senhor nos considera agora com um compromisso com Ele, assim como alguém que está noivo, como alguém que está casado. Então, a partir desse momento, nós somos aliançados com Deus. Nós temos uma aliança com Cristo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, há uma aliança que nós temos com Cristo, um compromisso. E aliança é compromisso. Quem bota aliança no dedo de noivado é porque quer casar, né? Então, há um compromisso. A igreja de Esmirna, então, tinha esse compromisso. A igreja de Pérgamo também. Só que há uma diferença entre as duas. Como eu disse, a igreja de Esmirna, ela tinha Jesus como a exclusividade da sua vida. Nada entrava. Nada entrava. Já a igreja de Pérgamo era inclusiva. Ela deixava as portas escancaradas e tudo podia entrar na sua relação com Deus. Tem muitos aí que são casados, né? Estão casados aí há 10, 20, 30 anos. Tem alguns aí que estão noivos ou alguns que estão namorando, no processo aí de namoro. Todos nós que temos algum tipo de relação, nós queremos fidelidade nessa relação, é ou não é? Você gostaria que a sua relação fosse inclusiva, que qualquer um entrasse? Você gostaria que na sua relação tivesse algum tipo de abertura, de brecha, de infidelidade, onde outras pessoas pudessem entrar nessa relação? Não, nós nos relacionamos porque nós queremos exclusividade, é ou não é? Você está casado com alguém para se tornar uma só carne. Nós não casamos para que outros façam parte dessa relação, não. A relação, ela é exclusiva, ela é especial. A relação que nós temos uns com os outros é uma relação de intimidade. Ninguém entra no seu quarto, qualquer um, e vê você nu. É só alguém que tem muita intimidade com você, o seu marido, a sua esposa. É assim que funciona.
A igreja de Esmirna, no caso, era uma igreja que tinha uma relação exclusiva com Jesus, com o seu noivo. Ela não deixava outro entrar. Ela não deixava se contaminar, se sujar. A igreja de Pérgamo, por outro lado, ela é uma igreja inclusiva, ela é genérica, ela é abrangente, ela é vasta, ela é ampla, ela é extensiva, ela deixa com que qualquer outras coisas e práticas entrem nessa sua relação com Cristo. Que relação subsiste a infidelidade, meu querido? Que relação subsiste a uma forma totalmente aberta? Relações abertas, elas não são relações. Relações abertas, inclusivas, elas não são relações. Uma igreja, agora falando da igreja de Cristo, que é inclusiva, que tudo entra, que tudo pode, que está tudo certo, não é uma igreja pura e santificada. Uma igreja pura e separada, a palavra separação é justamente nesse sentido de santificação, é uma igreja imaculada, é ou não é? Então, meu irmão, igreja de Pérgamo, a noiva Pérgamo, e eu quero começar a falar sobre ela, era essa igreja inclusiva, onde tudo podia, onde qualquer um entrava, onde a bagunça estava armada. E que igreja é essa? Que igreja de Pérgamo é essa? Então, para você que gosta de história, vamos comigo, tá? Se você não gosta, me aguenta aí um pouquinho, tá? A igreja de Pérgamo era uma cidade chamada Pérgamo, onde existia uma igreja cristã ali. A cidade de Pérgamo era uma cidade importante da Ásia naquela época, ela chegou a ser capital da Ásia naquela época. A cidade de Pérgamo, ela era famosa pela sua biblioteca, com mais de 200.000 livros. Por isso, a palavra pergaminho, que vem de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, ela se destacava também na área da saúde, existia ali um grande colégio da saúde que ensinavam alunos, e esses alunos abriam polos em outras cidades da Ásia. Olha só que cidade importante. A cidade de Pérgamo, porém, entretanto, nessa importância toda, ela começou a misturar algumas coisas. Por exemplo, nessa faculdade, nessa universidade, nessa grande escola de medicina, começaram a misturar um pouco o misticismo. Então as pessoas achavam que estavam sendo curadas por conta de algum mestre, de alguma coisa que eles tocavam. A cidade de Pérgamo era um centro de adoração ao imperador de Roma, César. Aquele homem que estava vivo, ele pediu para ser adorado. E aí construíram ali um grande lugar onde as pessoas da cidade tinham que passar e adorar aquele imperador. Queridos, aí eu paro um pouquinho para falar com vocês sobre adoração. Nós, seres humanos, nós somos seres adoradores. Porque foi assim que Deus fez. Foi assim que Deus nos constituiu. Por mais que as pessoas acham que eu não creio em Deus, mas eles vão adorar, eles vão se render a alguma coisa. Seja em algo material, seja em alguma pessoa, seja em algum objetivo de vida, mas a adoração faz parte de mim e de você. E aquele povo, aquela cidade, entretanto, ela tinha ali um centro de adoração, como eu disse. E as pessoas, elas se curvavam diante desse rei. Queridos, aí no versículo 9 do texto, no versículo 13 do texto, da carta direcionada a Pérgamo, diz o seguinte: eu sei onde vocês habitam e sei onde está o trono de Satanás. Olha só o que Jesus está dizendo para essa igreja. Jesus está dizendo que sabia a condição daquela igreja. Jesus sabia o lugar onde eles estavam inseridos. Jesus sabia não só a sua localização geográfica, mas Jesus sabia a sua situação espiritual, emocional, pessoal. Diante disso, querido, Jesus
Ele sabe o momento que você está vivendo. Jesus, Ele sabe o lugar onde você está inserido, a família que você está inserida. Jesus sabe a sua real situação. Não tem como. Jesus nos conhece. E aí, Ele diz para aquele povo que eles estavam, não era em um lugar qualquer, eles estavam no lugar onde o trono de Satanás estava erguido. Pérgamo, para Jesus, não é para mim, para Jesus, era um lugar onde o trono de Satanás tinha sido levantado. Jesus sabe os tronos que nós levantamos dentro de nós. Jesus conhece aquilo que você mais adora, aquilo que o seu coração é inclinado, aquilo que você mais ama, e aí se transforma em adoração. Jesus conhece, e talvez nós colocamos outras coisas, outras pessoas no lugar que é somente dele. Talvez nós colocamos as coisas dessa terra no lugar que é somente dele. Então, meu irmão, o trono de Satanás estava sendo colocado ali e aquele trono cegava os habitantes de Pérgamo e essa adoração estava entrando na igreja. Essa adoração estava entrando na igreja. Aí nós vamos ver aqui no texto que no versículo 13 diz assim: contudo retens o meu nome, não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas. Olha lá, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que isso quer dizer? Só para você entender. Porque a gente lê o texto assim, às vezes a gente não entende. Mas o texto está dizendo que aquela igreja passou por uma grande perseguição. Aquela igreja passou por uma grande pressão. E essa perseguição fez com que pessoas fossem mortas. Por quê? Porque eles não queriam se dobrar à adoração ao imperador. Porque eles não queriam praticar o que estava ali à torta e direita e todo mundo estava fazendo. Eles estavam na contramão, eles estavam nadando contra a maré. E diante disso eles foram perseguidos, mortos. E um deles foi Antipas, um líder ali da igreja de Pérgamo. Aí, meu irmão, a situação ali é a seguinte: eles resistem à perseguição. E glória a Deus por isso. Jesus fala aqui para eles: vocês foram fiéis testemunhas em mim. Eles resistiram àquela perseguição. Porém, entretanto, eles caíram em outra área. Eles resistem à perseguição, mas não resistem à sedução. Eles resistem à perseguição visível, dura, mas eles não resistem à sedução. E por se tratar em sedução, querido, a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios, diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cristo, Ele sabe das nossas limitações. Cristo, Ele sabe das nossas fraquezas. Cristo, Ele sabe que em algum momento nós podemos cair, principalmente se o orgulho enche o nosso coração. Aquela igreja, ela estava talvez batendo no peito e dizendo: nós resistimos à perseguição, nós resistimos a essa pressão, essa opressão. Então não tem nada que possa nos deter, nada pode nos parar. E aquele que está em pé, 1 Coríntios 10, 12 a 13, cuide para que não caia. Talvez, meu irmão, a gente esteja esperando uma grande perseguição na igreja brasileira ou na igreja mundial nesse tempo. E aí a gente se prepara para uma perseguição, mas a gente não se prepara para as seduções da vida. Porque as seduções da vida fazem com que o nosso olhar mude. As seduções da vida fazem com que a gente deixe de olhar o que é eterno e comece a olhar o que é temporal. A igreja de Pérgamo foi seduzida. A igreja de Pérgamo foi laçada
pela sedução. E sabe como que vem a sedução? Ela não vem metendo o pé na porta. Ela vem aos poucos, vem sorrateira, vem em silêncio e vai te abraçando, vai te esquentando a ponto que você cai. E aí você olha assim e fala: meu Deus, por que eu estou tão frio? Por que eu estou tão distante de Deus? Por que eu estou tão distante? Não aconteceu nada assim mirabolante na minha vida, nenhuma grande frustração, nenhuma grande decepção. Não foi mesmo. Foram as pequenas seduções que foram te rondando. E aí quando você menos percebe, você cai. Essa carta à igreja de Pérgamo é uma carta de repreensão mesmo. É uma carta onde Deus, Jesus, está ali falando para uma igreja que estava se corrompendo. Para uma igreja, uma noiva que era pura e imaculada, agora estava toda manchada pelo pecado, pela imundícia. Para uma igreja, querido, que deixou o foco principal da sua vida, que era olhar para o Senhor, e começou a olhar para as seduções da vida. Eu queria que você pensasse comigo hoje sobre como está a sua vida. Você tem cedido em algumas coisas? Você tem abrido concessões na sua vida espiritual, na sua relação com Deus? E eles abriram concessões, não foram para duas doutrinas, duas linhas de pensamento, que na verdade se convergem em uma só, e que a gente acha que estava retida naquele tempo, mas que ainda prevalece hoje. O versículo 14 diz: todavia tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. No versículo 15: assim tens alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. São dois nomes que, se eu falassem para você, você não vai entender, talvez, muito profundamente. Por isso que eu quero falar desses dois, para você entender o que aquele povo estava vivendo naquela época. Doutrina de Balaão, no caso, era doutrinas desse homem chamado Balaão, que está no Antigo Testamento, que ele é convocado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um profeta que se corrompeu, Balaão. Então o que ele faz? Ele dá uma dica para Balaque para que o povo de Israel começasse a se contaminar, começasse a incluir na sua vida algumas práticas. E através dessa inclusão de algumas práticas, eles fossem perecendo. E foi o que aconteceu. Os homens de Deus daquele tempo começaram a se envolver com mulheres, com prostitutas cultuais, começaram a se envolver com outras práticas que o Senhor dizia que não deveriam. E através desse envolvimento, através dessa inclusão, eles começaram a perecer, começaram a morrer, começaram a perder batalhas, começaram a desandar as coisas. Então, a doutrina de Balaão é essa mistura, assim como a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas, que eram agnósticos, para ele o que valia era só o espírito, o corpo não valia de nada. Então o corpo você podia fazer o que você quisesse, porque ele era mau. Eles não entendiam como Jesus, como a Bíblia nos ensina, que o corpo é templo do Espírito Santo. Então eles entregavam o seu corpo às imoralidades da vida, às imoralidades sexuais, a tudo que era terrivelmente abominável. E aí, essa igreja, vou repetir, essa igreja de Jesus, essa noiva separada, exclusiva, agora estava se contaminando com doutrinas, com pensamentos dessas duas linhas, nicolaítas e Balaão. Para você ter uma ideia, os discípulos de Balaão, eles eram
conhecidos como homens maus, com olhos maus, olhos maliciosos. Eles eram conhecidos pelo seu egoísmo, com um espírito orgulhoso. Eles eram conhecidos por terem uma alma sensual. Olha isso. Não são coisas, queridos, distantes de nós. Sensualidade, malícia, egoísmo, são coisas que nós vivemos hoje de uma forma muito forte. Que a igreja brasileira, que nós, cristãos, passamos e enfrentamos todos os dias. O mundo, essa Pérgamo que nós vivemos, onde um trono de Satanás está sendo levantado, está corrompido, tudo pode. A noiva, ela pode se misturar com qualquer um. A noiva, ela não precisa ser separada, ela pode ser noiva, mas ela também pode se prostituir por aí. A palavra é dura assim mesmo, querida. A noiva, ela poderia se prostituir com essas doutrinas que aqui estavam. E ali na igreja de Pérgamo, essas práticas começaram a ser normais. Essas práticas começaram a acontecer na vida da igreja e estava tudo certo. Estava tudo ok. O egoísmo era cada um por si. A alma sensual, a imoralidade sexual estava no auge. Era normal as pessoas se relacionarem sexualmente, não só fora do seu matrimônio, mas com o outro. Havia ali cultos onde orgias aconteciam. O olho mau, a malícia nos olhos, querer aquilo que é do outro, a inveja, a cobiça por aquilo que o outro tem e eu não tenho. Isso ficou retido lá na carta de Pérgamo? É claro que não. E nós não gostamos de falar disso. Nós não gostamos que toquem nessas feridas. A gente não gosta que fala de pecado. A gente não gosta que fala que a gente está errando, que Deus está desaprovando algumas ações nossas. Nós queremos dizer que Deus é amor e abraça tudo e aceita todos e inclui todos. Mas Deus, Ele é Pai, mas Ele também é justiça, Ele é amor, mas Ele também é justo. E Ele colocou algumas normas para sua noiva. Você não tem normas no seu casamento? Você sai aí se relacionando com qualquer um? Se sai, não deveria. Mas a relação, ela é uma só carne, não existe separação. Se eu sou noiva de Cristo, se eu sou noiva do Cordeiro, querido, é com Ele, o meu olhar é para Ele, o meu desejo é dEle, o que eu quero é o que Ele quer, o que eu tenho é o que Ele me dá. Eu não fico buscando outras formas, não. Ou eu me relaciono com o Senhor mesmo, intensamente, até, entre aspas, loucamente, radicalmente, ou eu sou um cristão inclusivo. Deixo. Vem. Aí, eu me lembro de Gálatas 5,19, que diz que são as obras da carne. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Desculpa aí os meninos, mas vamos lá. A imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, adoração a outros ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, excessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas, que, repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz para nós. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho exige de nós renúncia, muitas vezes, às nossas vontades, aos nossos caprichos, aos nossos luxos. Porque se nós somos noiva de Cristo, nós não podemos aceitar
essas invasões, essas coisas que começam a nos seduzir. Tem uma ilustração que eu gosto de lembrar, que é a ilustração do sapo. Pense você em um sapo. Pensou? Tá, eu não gosto de sapo não, mas beleza. O sapo, ele entra dentro de um caldeirão. E aí, esse caldeirão está cheio de água, uma água bem fria. E aí alguém coloca fogo nesse caldeirão, na lenha. E a água de fria começa a ficar morninha, e o sapo gosta. Não é gostoso uma água morninha para tomar banho? E aí da água morninha começa a esquentar mais, e o sapo ficou de boa ali na água. E da água morninha e um pouco quentinha, ela começa a borbulhar. Mas o sapo se acostumou tanto com aquela mudança de temperatura que ele nem sentiu que a temperatura está mudando. E quando ele menos percebe, ele morre cozido. Com certeza, se a água já estivesse fervendo e ele é jogado ali dentro, o que ele faria? Pularia. O que acontece conosco? As seduções vêm. Todo dia o pecado vem, né? Como diz a canção. E me envolve. E aí vem um pouquinho de cá, e vem um pouquinho de lá, e vem um pouquinho daqui, e vem um pouquinho de cá. E eu começo a ser seduzido, começo a ser engodado, começo a ser envolvido. E vai ficando gostoso, vai ficando quentinho, vai ficando confortável. Quando mesmo percebo, a água borbulhou e eu morri. Morri espiritualmente, não tenho mais desejo por Deus, não tenho mais desejo pela sua presença, não anseio mais a sua presença como era lá no dia da minha conversão, não anseio ser noiva de Cristo pura e imaculada. Por quê? Porque as obras da carne agora são obras que eu vivo, são normais, são as doutrinas de uma igreja que agora ela é totalmente inclusiva, a igreja que sou eu, que é você, que deixa entrar tudo. E está tudo certo. Estou confortável desse jeito. Renunciar é difícil demais da conta. Abrir mão de algumas coisas dos nossos desejos dói. Machuca. Sabe o que significa a palavra Pérgamo? Casado. Casado. Uma igreja que é casada, uma pessoa que é casada, ela precisa ser exclusiva e não inclusiva. Pérgamo, casado, deixou as coisas começarem a entrar e manchar a sua veste branca de noiva pura. Pois foi assim que Jesus nos fez. Jesus, durante o livro de Apocalipse, se você for ler um dia, vai estar falando em vários momentos: você é minha noiva, a igreja é a noiva, eu vou vir buscar a noiva. A noiva um dia vai ser adornada e preparada para se assentar às bodas do Cordeiro. Noiva. E aqui, Pérgamo significa casado. O Senhor está nos preparando para um grande casamento com Ele. Só que nesse noivado nós temos muitas vezes aberto concessões. A gente tem aberto muitas concessões. E não temos sido uma noiva fiel. Porque uma noiva fiel, o seu olhar é para o noivo. E aí, a palavra de Deus exorta, lá no versículo 16. Eu estou encerrando, tá? Não vou falar mais sobre Pérgamo. Vou falar depois sobre Esmirna. Exorta falando o quê? Arrependa-se. Arrependa-se. Essa é a minha palavra para você, querido. Essa primeira palavra, arrependa-se. Porque como noiva, nós precisamos ser puros
santificados, preparados para o casamento que o Senhor está nos forjando. Como noiva, nós precisamos nos adornar, como essa noiva que está chegando aí. E ela vai trazer à sua memória uma paixão, um amor que nós precisamos ter para com o nosso noivo. Porque ela o ama, ela deseja a sua presença. Ela quer viver um romance com Jesus. Um romance que eu e você muitas vezes deixamos de viver. Porque talvez você esteja como a igreja de Pérgamo, deixando com que tudo se misture. E aí as suas vestes já não estão mais brancas, como a noiva. Como o noivo e a noiva se amam. Ah, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo. Esse mundo é muito pobre para a noiva do Cordeiro. E eu sei que Ele foi preparar um lugar melhor. Ah, Senhor, como desejo conhecer o Teu coração e entrar nos Teus átrios de amor. Digno és Tu, Cordeiro, que morreu e venceu. E eu, noiva resgatada, já estou a me preparar. Como quero conhecer a Tua face, Senhor. Entrar na intimidade e vestir vestes limpas, só para Te agradar. Eu quero viver totalmente para Ti, Senhor. Me render e me prostrar à Tua glória. Pois um romance contigo, Jesus, quero viver lavando os Teus pés com a minha adoração, beijando os Teus pés com todo o meu amor. Atrai-me e correrei atrás de Ti. Entrarei em Tuas recâmaras, ó noivo, e ali ficarei eternamente. E com apenas um relance dos Teus olhos, eu serei mudada. Pois o Teu amor me satisfaz, meu amado. O Teu amor me dá prazer. Ah, Senhor, como eu quero Te encontrar. Leva-me à sala do banquete, pois o Seu estandarte sobre mim é o amor. A Sua mão esquerda entrelace minha cabeça e com a direita me abrace. Eu ouço a Tua voz, meu amado. Ele vem saltando sobre os montes. Eu ouço a Tua voz. O meu amado é meu e eu sou dele. Antes que o dia refresque e fujam as sombras, volta, amado meu, volta, pois tenho saudades de Ti e eu sei que Tu tens saudades de mim. Sim, Ele tem saudades de mim, por isso eu peço, vem depressa, amado meu. Vem depressa, pois não vejo a hora de Te encontrar. Eu clamo, Maranata. Eu não vejo a hora de ver o Teu rosto, de olhar em Tua face, de escutar a Sua doce voz, sentir o Teu toque e o Seu abraço. Ah, Senhor, como tenho saudades de Ti. Ele disse que foi preparar um lugar. Sim, Ele foi preparar um lugar. E por isso nada no mundo me atrai mais do que a Tua presença. Nada nesse mundo me atrai mais, Senhor, do que ansiar pela Sua volta, do que desejar pela Sua volta. Ah, nesse mundo tudo vai passar, nada permanecerá. As traças vão destruir e a ferrugem corroer, e só Você permanecerá, meu amado. Só Você. E aqui, eu sou apenas uma noiva comprada pelo Seu sangue. Uma estrangeira em busca de uma terra que o meu amado está a preparar.
Esmirna, então, vai embora não, noiva. Só para a gente representar aqui. Deixa eu desligar a som. Pronto. Esmirna, diferente de Pérgamo, que era uma igreja inclusiva, Esmirna é uma igreja exclusiva. Exclusiva do seu noivo. Exclusiva do seu amado. Esmirna era uma cidade da Ásia, era uma cidade que era fiel ao rei de Roma, mas a igreja de Esmirna era fiel ao rei Jesus. A cidade de Esmirna, ela era vitoriosa nos jogos atléticos, mas Jesus diz que a igreja de Esmirna, ela não receberá uma coroa que se destrói com o tempo, mas ela receberá uma coroa da vida, uma coroa que não perece. Cadê a coroa da noiva? Pode entrar a coroa da noiva. A menina preparou todo um ato profético aqui hoje. Pode entrar. Essa coroa que não perece. A fidelidade, então, é o princípio da vida cristã. A fidelidade é o princípio de uma relação de noiva com o seu noivo. E Jesus está a preparar a sua noiva, irá coroá-la com justiça. Assim como a igreja de Esmirna, que passou por tribulação, diz o versículo 9, foi blasfemada, difamada, uma igreja que era pobre por causa dessa perseguição, porque ela não se rendeu, ela não se sujou, ela não deixou se contaminar por aquele tempo, por aquelas práticas. Ela entendeu que ela era noiva, e os olhos dela não passearam pelas coisas desse mundo que perecem, que são pó, que são nada. Ela não ajuntou tesouros nessa terra, mas ela ajuntou tesouros no céu. Ela não estava preocupada com as coisas desse mundo que se perecem. Porque muitas vezes, querido, nós que somos noiva, que somos igreja, estamos muito mais preocupados com o material, ajuntamos tudo aqui nessa terra, e quando você morrer, o que você vai levar? Você não ajuntou nada no céu, nada. Você esteve tão preocupado com as coisas dessa terra, que se esqueceu, como a noiva disse, que você é estrangeiro aqui. Você é estrangeiro, você é peregrino nessa terra. Ela foi difamada, ela foi colocada em prisão, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna passou por esse processo todo de dor, mas ela não estava se importando com a sua dor, porque ela estava conectada com o coração de alguém que também sofreu muito, que foi o próprio Jesus. Ele sabia o que era padecer, e a igreja de Esmirna entendia esse sofrimento, entendia e vivia, porque ele, assim como Jesus enfrentou a tribulação, ela também enfrenta. Assim como foi um homem de dores, ele também foi, a igreja também foi. Essa igreja então, sabia que ela poderia ficar em paz, mesmo em meio à tribulação, porque tinha uma coroa da vida preparada no final da corrida. Tinha uma coroa da vida preparada no final da sua história. Há quanto tempo você não diz: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero ter um romance contigo. Senhor, eu quero me relacionar assim como um noivo se relaciona com a sua noiva. Eu quero ansiar pela sua presença. Há quanto tempo você está seco, frio, indiferente à presença de Deus, assim como a igreja de Pérgamo? Mas a igreja de Esmirna, ela sofreu, ela foi blasfemada. Mas Jesus disse para ela: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida. Irmãos, fique de pé aí no seu lugar. Eu quero convidar o ministério de louvor, a noiva fica aqui. Enquanto eles estão vindo, antes de encerrar minha palavra, eu quero encerrar com as duas últimas palavras dessas duas cartas. Hoje foi desafiador pregar sobre duas cartas.
Mas eu creio que você entendeu o contraponto de uma com a outra, da exclusividade da igreja de Esmirna e da inclusão que a igreja de Pérgamo fez na sua vida. E aí, a igreja de Esmirna, o Senhor diz para ela o seguinte: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Quando nós passarmos, quando nós morrermos, nós sabemos que a nossa vida não acaba aqui. Nós que estamos em Cristo, nós reinaremos com Ele. Para a igreja de Pérgamo, ele diz: se arrepende. Arrepende. Sabe o que é arrepender? É mudar o curso. Muda o curso da sua história. Deixe de fazer o que você estava fazendo. E aí, em breve eu virei. E ele diz também: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz a você, igreja. A minha igreja. Darei para você o maná escondido. Darei para você também uma pedra branca. E nessa pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor vai dar para você um novo nome. Essa pedra era a pedra que simbolizava para os juízes que vocês estavam absolvidos do seu pecado, do seu erro. Então, quando os juízes libertavam alguém, votavam pela absolvição de alguém, era uma pedrinha branca que eles colocavam no cesto. O Senhor está fazendo isso com você, te libertando da culpa, do pecado. Mas, se você se arrepender, nós precisamos nos arrepender. E essa é uma noite de arrependimento. Como está a sua vida, querido, diante de Deus? Como está a sua vida, querida, diante de Deus? Está tudo ok? Tudo certo? Tudo maravilhoso? É uma noite para você refletir. Enquanto você reflete, nós vamos cantar uma música por completo, que diz que eu me prostro diante da cruz. Eu me prostro diante da cruz, que você possa, assim como a noiva, se prostrar nessa noite. Se você quiser se prostrar fisicamente, também faça isso. Mas esse é o seu momento com Deus, de arrependimento. Qual área da sua vida você precisa se arrepender? Talvez você está distante do Senhor, você está indiferente, você está frio. Semana passada falamos da igreja de Éfeso, uma igreja que seu amor tinha esfriado. Que você possa fazer essa oração aí nesse momento, em nome de Jesus.